Após essa partida desastrosa do Cruzeiro, começamos a receber algumas notícias ruins sobre o departamento médico da Raposa. Matheus Henrique sentiu, nós tivemos o Jonathan Jesus, que também sentiu o tornozelo, nós tivemos o Luiz Sinisterra sentindo desta vez a perna esquerda. Lembrando que a lesão do Sinisterra era na direita, desta vez o jogador sentiu a perna esquerda. E também teremos aqui, família, as falas do Everton Guimarães e também do Ale Oliveira da Itatiaia Esportes, e destaque para as falas do João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, e também do lateral direito Cauã Moraes, que mostrou muita personalidade, um lateral direito que realmente tem um potencial muito grande nas mãos do treinador Leonardo Jardim. E a gente vai estar colocando tudo isso no conteúdo de hoje aqui para vocês. Só que eu peço a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora vamos conferir os bastidores do Cruzeiro. Meus amigos do esporte, agradecendo a gentileza, do pessoal aqui do Graal, que me cedeu gentilmente o Wi-Fi para que eu assistisse ao jogo do Cruzeiro e depois acompanhei a coletiva do Jardim. Estou aqui às margens da 381, voltando para casa, voltando de São Paulo para Belo Horizonte, para falar desse jogo do Cruzeiro. Eu senti, obviamente, o esporte muito à vontade em campo. Inclusive, antes do empate do Cruzeiro, teve a oportunidade de fazer um 2-0, mas aí o Cruzeiro ainda assim conseguiu empatar o jogo. E claro, que todo mundo está lamentando, técnicos, jogadores, torcedores do Cruzeiro, lamentando os pontos perdidos para o Lanterna da competição, que não é o pior time do retorno, não é na tabela assim, mas dentro de campo não. O trabalho do Daniel Paulista é um trabalho muito bem feito. O esporte hoje é um time mais robusto, mas aí custa a posição que está hoje ao turno que fez, obviamente. Só que tem que se lamentar, não dá para receber o Lanterna em casa e perder 2 pontos para o Lanterna, E lamentar também os pontos perdidos para o Santos, repito, para o Ceará. Isso tudo aconteceu em casa, com o Mineirão lotado. Só que especificamente esse jogo contra o Sport, ele tem alguns pontos que merecem cuidado. Por exemplo, há uma disparidade técnica entre os titulares absolutos ausentes e os jogadores que o Cruzeiro foi buscar no banco. O melhor deles entrou em campo e se machucou. E tomara que não seja nada muito grave, que é o Matheus Henrique. Outro que a gente espera muito dele, mas que não está em plena forma física ainda, é o Arroio, depilado, liso. Outro, Sinisterra, que saiu também, que parece ter lesionado. Então, nota-se uma queda física e uma queda técnica, porque os titulares do Cruzeiro fazem uma temporada acima da média. E o Cruzeiro não dispõe de elencos, por exemplo, como o do Flamengo, que perdeu para o Bahia hoje, o Cruzeiro foi lá e ganhou do Bahia, como o do Palmeiras, que hoje meteu um 3-2 no São Paulo. Então o Cruzeiro não tem o elenco que esses dois times têm. Então quando os principais jogadores e titulares saem do time e você vai recorrer ao banco, não tendo os que vêm do banco na plenitude física, você sente. E ficou claro que o Cruzeiro fisicamente também sentiu, porque tecnicamente há uma disparidade. Então, obviamente que todo mundo no Cruzeiro e o torcedor está lamentando ter perdido 2 pontos para o Sport, principalmente diante de uma rodada em que o Flamengo perdeu para o Bahia. Enfim, agora, data FIFA, o Cruzeiro recuperar esses jogadores, a questão física. E para o Clássico, por exemplo, ele perde o Fabrício Bruno, mas ainda assim é um time que vai com boa parte desse elenco aí à disposição para o Clássico contra o Atlético. E agora é torcer para que o Matheus Henrique e o Sinisterra não tenham sofrido nada de mais grave. É isso aí, minha gente. Eu segui viagem, tá na hora. Abraço, até a próxima. Não convertemos em gol, fizemos um gol no segundo tempo, tivemos que ir atrás do placar, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de capricho ali no terço final. Cauã, para falar sobre a sua estreia no Maracanã, com muita personalidade, marcando o Bruno Henrique ali no finalzinho, e hoje também mais uma boa atuação. Como é que foi esse balanço dessa semana da sua estreia? Como é que você está se sentindo? Parabéns. Boa noite, obrigado. Acho que a semana vem sendo bem feliz, com responsabilidade, Acho que cheguei para agregar o grupo todo. Então acho que cada partida a gente tem que trabalhar para conseguir nosso objetivo.
qual que é o maior potencial que tem o Cauã para o torcedor agora, na audiência da Itatiaia? O que você pode falar para o torcedor? Sou um cara de muita personalidade. Eu acho que trabalhando, aperfeiçoando mais as coisas, acho que a gente tem muito a desejar. Então, o grupo todo também é bom. Então, trabalhar para conseguir nosso objetivo. Vamos ouvir aqui o Gabi. Outra defesa ruim, né? Porque o Cruzeiro tá toda hora de frente pro gol. Toda hora, não é que é uma defesa bem postada que conseguia bloquear as ações ofensivas do Cruzeiro, não. Por isso que a gente aqui no estádio ficou com a impressão, quase com a certeza, como você disse, que o Cruzeiro ia fazer o gol, era questão de acertar uma bola. E com relação ao gol do Sport, isso é condicionado, é de acordo com a última linha defensiva, né? A linha dos zagueiros ali, dos laterais, se eles sobem até o meio, o goleiro vira o líbero para essa bola longa. Isso é condicionado, isso aí não tem dúvida. Eu fiquei com a impressão que o Cássio estava mais para desligado ali e achou que em algum momento o Derek pudesse estar impedido. E aí quando ele percebe que não, já é tarde demais. Ele dá uma titubeada que foi fatal para que o Derek se aproveitasse disso. Mas eu falava de alguns elementos que contribuíram, né? Desde o começo, acho que a contusão do Mateuzinho, depois a contusão do Jonathan Jesus, ficou muito vulnerável a defesa com o João Marcelo, infelizmente. Mas com o Jonathan Jesus também já não tava lá essas coisas, o né? Jonathan é um zagueiro que é bem técnico, que gosta de participar do momento ofensivo, mas toma ainda decisões equivocadas quando tem que defender, talvez pela juventude dele, é um cara de 21 anos. Mas de qualquer maneira, teve isso. Teve os jogadores que cansaram, tanto os que jogaram contra o Flamengo, e a gente citou aqui, por exemplo, o Christian, né, que entrou no primeiro tempo e ainda sentiu um desconforto, porque a perna estava pesada, como os que ficaram até o fim, como o Kaique, por exemplo, que normalmente tem ainda mais energia do que ele teve hoje, e os caras que não estavam jogando. O Arroio cansou, o Cauã Moraes cansou, o Sinisterra machucou de novo. Então, você vê, na composição foi sobrando pouca gente. Entre os caras que estavam saudáveis e que tinham condição de decidir, foi sobrando pouca gente. Basicamente, Matheus Pereira, que hoje tomou algumas decisões equivocadas. O Gabigol, que fez o gol, inclusive, que tentou e tal. Mas é isso, né? Então, foi muita coisa que acabou que não deu certo no Cruzeiro. No decorrer do jogo, e nessas aí, aquilo que a gente falou, né? A vitamina pro Leão. O Sport foi vendo que dava, vendo que... Vai lembrar, né, Tiagão, que no turno foi 4-0 pro Cruzeiro. 4-0. Vamos ouvir sobre o Clássico. E o Cruzeiro ainda tendo essa pausa, né? Esse descanso importante, principalmente pro João Marcelo, que tá voltando aí de lesão. Eu penso que é um confronto difícil. Não sei se eu vou jogar, não sei quem vai jogar, mas quem quer que seja que entre vai dar o máximo pelo Cruzeiro, vai dar o melhor em campo e vai estar pronto para ajudar. Tá certo. Ô João, como você avalia o jogo em São Januário e também hoje, ainda voltando à sua melhor forma e esse retorno seu? Sim, foi uma lesão importante, mas graças a Deus hoje me senti muito bem, não senti dor nenhuma em relação ao joelho. Agora é ir ganhando mais minutos, mais ritmo de jogo e tô trabalhando forte para ganhar mais oportunidade, mas me senti muito bem. E essa briga pelo título, como é que você está avaliando? O Cruzeiro vem perdendo pontos em casa, né, para adversários que vem complicando e também nessa briga na frente, o Cruzeiro acaba ganhando. Como é que você está fazendo esse balanço? Acho que também não é só o Cruzeiro que está perdendo pontos. Hoje também tiveram time que perderam pontos também importantes que estavam lá na frente. Então, não é só o Cruzeiro, acho que isso acontece. É um campeonato muito difícil, complicado. Vai ter jogos que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, ainda mais com uma equipe chega aqui, joga um pouco diferente pra gente. Mas não faltou entrega, faltou talvez um pouco de concentração desde o início ali, mas não faltou entrega. Agora é trabalhar bem, forte nessa pausa para sair com a vitória contra o Atlético. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais.
Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!